Capítulo 3. A procura. Angustiada apenas com o único filho que a bondade divina permitiu-lhe por companheiro, Esther não teve como continuar morando no local onde viveu tanta alegria. Ali nasceram os 3 filhos e também viveu uma vida venturosa ao lado do saudoso Enoque. A casa foi praticamente destruída pelo incêndio, pois poucas paredes continuaram em pé. O celeiro e tudo que continha em seu interior virou cinzas. A maior parte do rebanho teve o mesmo destino de Boaz e Levi, e os que sobraram dele alongaram-se e perderam-se campo afora. Tomada de tamanho desespero, mas decidida, a pobre mãe abraçou o filho e disse-lhe: Samuel, meu anjo, não há meios de continuarmos morando aqui, pois já não tenho mais forças para prosseguir lutando. Também não temos recursos para recuperar tudo que foi perdido. O jeito é vendermos as terras e procurarmos outro lugar para viver. Mas para onde iremos, mamãe? Sei lá, meu filho. Quem sabe para alguma cidade onde possamos ganhar o suficiente para viver. Já não tenho tantas pretensões referentes às coisas desse mundo. Nessa terra, o bem mais precioso, que é a liberdade de escolhermos a crença que queremos, já não é mais possível. Tudo bem, mamãe, vamos pensar. Acatarei o que a senhora decidir. Semanas depois, Esther e o filho procuraram donos das terras que Jeremia cultivava e ofereceram-lhe para venda as suas. Josué ben Youssef recusou comprá-las, mas condoeu-se do estado de mãe e filho e prometeu arranjar alguém que se interessasse por elas. Não sabendo até quando poderiam aguardar o aparecimento de um comprador, Esther, em companhia do filho, vasculhou de ponta a ponta a pequena cidade de Hebrom, em busca de uma casa que tivesse condições de adquirir, a fim de se mudar o mais breve possível. À noitinha, deixando a estalagem modesta em que se hospedaram, foram ao templo para assistir ao culto religioso. Ouviram a leitura dos textos sagrados, oraram e retornaram à estalagem com nova disposição e certos de que o melhor e mais urgente a ser feito era se mudarem do local onde sofreram tantas amarguras e perdas irreparáveis. Quando retornaram à hospedaria, sem querer ouviram algo que os deixou felicíssimos. Verdadeiro raio de esperança a clarear-lhes o futuro. Um casal idoso andava vagarosamente, devido à mulher coxear de uma das pernas. Caminhavam tão descuidados e conversavam sem a menor preocupação. Meu querido, você não acha que os pregadores de onde fomos no outro dia falam melhor? Lá eles falam do amor e da misericórdia de Deus, que abrange todos os pecadores e sem amedrontar falando em castigos. Eu também acho, Raquel, pois os ensinamentos do Rabi da Galileia enchem o coração de tanta paz, de tanta alegria, e aquele jovem que falou na semana passada lembrou bem a figura santa do nosso querido Jesus. Esther achou que diminuir os passos somente para ouvir mais seria abusar das condições dos pobres caminhantes. Afinal, o que ouviram já lhes havia renovado as esperanças de dias melhores. Assim, deu sinal a Samuel e deixaram o velho casal para trás, não sem antes cumprimentá-los com simpatia. Estando a alguns passos à frente e com o coração aos saltos, aquela mãe amorosa disse ao filho: Veja, meu filho, como Deus é bom. Nem mudamos para cá e já ficamos sabendo que existem reuniões dos seguidores de Jesus em algum canto dessa cidade. É bom mesmo, mamãe. Quem sabe, se voltarmos a frequentar essas reuniões, eu consiga tirar o ódio que se alojou em meu coração. Mas por que você está me falando isso, meu filho? Lembre-se das palavras do Senhor quando disse: Entra-te em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que de lá não sairás enquanto não pagares o último ceitil. Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. À semelhança de um caracol, o pobre moço recolheu-se na carapaça de um profundo mutismo.
talvez envergonhado por estar alimentando sentimentos tão contrários aos ensinamentos de Jesus, o moço de Nazaré, por quem sentia um profundo respeito. A mãe, percebendo o que se passava no íntimo do filho, aproximou-se mais, apoiando o braço direito sobre seus ombros e caminharam silenciosos até a hospedaria. Um tanto desconcertado, Samuel buscou o olhar da mãe, talvez solicitando compreensão, aproximou-se, beijou-lhe a testa e falou em seguida: Perdoe-me, mamãe. Depois da tragédia que se abateu sobre nós, seu filho se perdeu diante do desespero e da mágoa. Mas tudo isso há de passar. Não tenho dúvida disso, Samuel, pois você sempre foi calmo e cultor da paz. Procure esquecer a figura sinistra de Jeremias, que deve ser o cruel delator e culpado de todo o nosso sofrimento, que você voltará a sentir paz em seu coração. Com um sorriso amargo estampado no rosto, o rapaz osculou o rosto da mãe e foi para seu quarto. Queria dormir, pois o sono faria esquecer o maldito vizinho que só a infelicidade trouxera para sua vida. A permanência de Esther e do filho em Hebrom durou poucos dias. No final da semana, retornaram ao antigo lar, agora desfigurado pela ação do malvado e insensível vizinho. Antes, porém, passaram na casa de Josué a fim de saber se tinha alguma novidade quanto à venda da propriedade. Deixando a estrada, dirigiram-se à bela casa de Josué ben Yosef, que praticamente se escondia debaixo de algumas árvores frutíferas. Gritaram de longe, temendo o ataque de algum cão, e logo apareceu a esposa de Josué para atendê-los. Esther apresentou-se, assim como ao filho, e foram informados de que existia, sim, um interessado na compra da propriedade, mas que Josué não se encontrava. Foram convidados a entrar, mas disseram estar com pressa e cansados, e aceitaram apenas tomar um copo de água, pois estavam sedentos. Jamais esperançados, adentraram a porta do que sobrou da confortável casa construída com amor pelo saudoso Enoque, e procuraram descansar. Pois, segundo as palavras de Sara, esposa de Josué, mais tarde ele os procuraria. A ansiosa espera mais crescia quanto mais o entardecer se aproximava. Mãe e filho adormeceram na frustrante expectativa da vinda de Josué, que só aconteceu no dia seguinte. As campinas já recebiam os primeiros raios solares quando o dito comprador apareceu com Josué ben Yosef. Esther e o filho esperavam um preço bem maior do que o oferecido pelo comprador, mas o que poderiam fazer se não tinham meios de colocar a propriedade em condições de funcionalidade? Assim, após a transação de compra e venda, Esther e Samuel retornaram a Hebrom, hospedaram-se no mesmo local onde ficaram semanas antes e se empenharam em comprar a casa que já tinham em vista. Era uma casa pequena, com poucos cômodos, mas suficiente para abrigá-los com certo conforto. Agora, distantes do local onde sofreram tantos amargores, só tinham que agradecer a Deus e pedir-lhe que os guiasse até os corajosos missionários, que, mesmo enfrentando perigos a toda hora, continuavam a semear a boa nova. Capítulo 4. Buscando a paz. Para ambos, a nova vida transcorria tranquila. Novos ares, novos vizinhos, novos semblantes. Mas era necessário que Samuel se empregasse logo, pois o que sobrou da venda da propriedade não duraria a vida toda. Assim, com a ajuda do estalajadeiro, dono do local onde tinham se hospedado, o jovem conseguiu empregar-se numa loja de arreamentos para animais de tração e de montaria, onde, com boa vontade, aprendeu a dura lide de colocar ferraduras em animais. Ferrar animais era um serviço duro que lhe exigia muita destreza, pois nem sempre os animais eram mansos. Ao lado de animais, porém, é possível se prevenir a fim de não ser escoiciado. É bem melhor conviver com animais do que com o ser humano que se distanciou do caminho de Deus. Enquanto Samuel suava ao lado da forja fumegante, Esther mantinha as mãos doloridas por esfregar e torcer roupas da hospedaria do senhor Jairo, de quem se tornara amiga. Era uma maneira de ajudar o filho para que tivesse uma vida mais tranquila.
quanto a paz e que tanto necessitavam, iam ao templo e contentavam-se em acompanhar as orações de tantas almas sofredoras que sentiam falta das palavras e do amor do Divino Mestre. Por mais que tentaram, não conseguiram descobrir de imediato o local onde se reuniam os seguidores de Jesus. Era arriscado fazer perguntas nesse sentido. Somente meses depois, conseguiram encontrar o casal de velhinhos que, no dia em que se hospedaram em Hebrom, deixara-os deslumbrados com a possibilidade de encontrar as abençoadas reuniões cristãs. Mãe e filho esperaram que o velho casal se afastasse um pouco da aglomeração de fiéis que saíam do templo. Seguiram-no e o cumprimentaram. Paz de Cristo, meus irmãos. O casalzinho ficou bastante assustado, pensando ser uma armadilha, mas Esther os sossegou dizendo ser cristã. Depois do susto, o velho Isaac respondeu ao cumprimento. Louvado seja o nome de Jesus, querida irmã. Daquele momento em diante, a doce influência do amor ensinado amplamente pelo Mestre os uniu de tal forma que não só ensinaram os lugares onde se realizavam as reuniões, mas também os dias em que, alternadamente, elas aconteciam, para impedir que fossem pegos de surpresa em algum ataque. Assim, meses de alegrias constantes se passaram, pois os dois pregadores que transmitiam os ensinos do Senhor Jesus eram dignos representantes da Boa Nova, porém, infelizmente, profitentes de uma crença proibida. No primeiro dia da semana, Josias ensinava os convidados enaltecendo o amor do Mestre e lhes revelava alguns ensinamentos que não constavam das anotações feitas pelos evangelistas. No segundo dia, Isacar, em outro local predeterminado, encarecia a necessidade de se cuidar da plantinha nascente, que surgia da semeadura do Divino Amigo. Essa era uma das noites mais procuradas, pois que o jovem pregador, ao final da palestra, orava com tanto fervor que muitos enfermos recebiam a graça divina e eram curados. Trabalhando na oficina como ferreiro, Samuel ouvia boatos e, às vezes, informações interessantes, pois sempre apareciam as línguas ferinas, gratuitos aduladores dos perseguidores da Boa Nova, falando sobre todo o movimento que organizavam para a repressão à nova crença. Assim, muitas vezes, a mãe e ele deixavam de ir às reuniões temendo o possível ataque dos insensíveis. Foi numa dessas vezes que a sorte de ter bons ouvidos o salvou de uma emboscada. Aconteceu numa noite sem lua, pois a amiga dileta dos enamorados somente aparecia bem de madrugadinha, quando houve um ataque à reunião dirigida por Isacar, e o local onde se realizava a pregação estava totalmente lotado. Quase no finalzinho, antes da costumeira oração e a posição das mãos sobre os enfermos, os insensíveis comissionados dos maiorais do templo atacaram, e foi um alvoroço sem tamanho. Os mais novos escaparam rapidamente e fugiram na escuridão, mas nem todos os que possuíam essa condição conseguiram escapar. Apesar da existência de duas portas, janelas e até duas aberturas usadas como ventilação, o pânico apoderou-se de todos. Naquela fatídica noite, foram presas dezenas de pessoas, entre homens, mulheres, velhos e crianças, que não queriam abandonar os pais. No dia seguinte, toda Hebrom e redondeza já estavam cientes do triste ocorrido. É claro que os anticristãos folgavam ao saber da triste sorte que atingira famílias inteiras. Gente distinta e conhecida na cidade. Porém, os simpatizantes e seguidores dos ensinamentos do divino Messias que escaparam, entristecidos, malsinavam a triste sorte de ter ainda na terra criaturas vivendo no mais cruel obscurantismo. No dia seguinte, logo após o almoço, Samuel estava ferrando o animal quando percebeu uma presença conhecida, mas indesejada, entre os que comentavam a ação da noite anterior. É ele, pensou. A aludida criatura falava como se fosse o dono da verdade, pois discorria com certa desenvoltura sobre as artimanhas usadas para que conseguissem apanhar os pobres seguidores de Cristo. A vontade de Samuel era usar a tenaz,
com a qual encandecia as ferraduras, e com ela fazer uma profunda marca no rosto do cruel assassino, que tantos males causara à sua família. Sim, era ele, o assassino que denunciara sua família, e por isso seu pai morreu prematuramente, e seus irmãos morreram queimados. Imagina o estado da alma de alguém que viu sua família esfacelar-se repentinamente, num piscar de olhos. O desejo do pobre moço era atacar aquele cão sarnento, porém a lembrança do rosto meigo da mãe a esperá-lo toda tardinha o impediu de cometer tal desatino. Enquanto Jeremias esteve contando suas bravatas dentre as pessoas ali presentes, Samuel evitou mostrar seu rosto. Seu desassossegado coração, no entanto, pulsava a 1000 por hora e desejava ir à forra. Conteve-se, pois ainda não era o momento de descontar os ultrajes sofridos, nem de vingar a morte do pai e dos irmãos. Tinha de agir com cautela, pois não queria que sua mãezinha sofresse ainda mais. Deixou que a infeliz criatura tomasse seu rumo e só então desfez a cara de poucos amigos, e continuou seu trabalho com tranquilidade. À tardinha, quando retornou ao lar, Esther percebeu pela sua expressão que algo de anormal tinha acontecido e perguntou-lhe: O que foi, meu filho? Estou notando que você não está bem. Não é nada, não, mamãe. Só estou com muita pena do senhor Isaac e de dona Raquel. Pobres coitados, o que fizeram para merecer uma sina tão triste assim? Mas o que houve, meu filho? Fiquei sabendo, pela boca do maldito Jeremias, que Raquel e Isaac estavam na reunião de ontem e foram presos. Certamente, o problema da perna esquerda da pobre anciã os impedira de escaparem a tempo. Coitados, meu filho, é nosso dever orarmos por eles. Deus há de apiedar-se dos dois. Capítulo 5. A morte de Raquel. O aprisionamento de dezenas de pessoas foi um duro golpe ao pregador Isacar e a todos os seguidores da Boa Nova. A velha cadeia da pequena Hebrom já não suportava mais receber tantos prisioneiros. O certo é que somente os ladrões e os malfeitores que barbarizavam a cidade e suas redondezas já esgotavam sua total capacidade. Dessa forma, a solução mais viável foi libertar as mulheres e as crianças, e também os mais idosos. Dias depois de aprisionados, muitos recém-libertos voltaram para o recinto doméstico, envoltos num misto de alegria e tristeza, pois houve casos em que os pais saíram, mas deixaram para trás algum dos filhos naquele local constrangedor e deprimente. Enquanto uns choram, outros riem. Essa ainda é a condição do mundo terreno em nossos dias. Na maioria das vezes, o fluir das lágrimas acontece em momentos de imensa tristeza ou de inconformação. O consolo, porém, sempre chega aos que buscam alento através da prece. Ela eleva a mente da criatura ao Criador, fazendo-a lembrar-se de que os martírios do Mestre Amigo devem ser relembrados como consolo e exemplo nos momentos de sofrimento e dor. Enquanto algumas famílias ainda choravam de tristeza, o insensível Jeremias apareceu, alguns dias depois, na oficina em que Samuel trabalhava, e pediu que fossem trocadas as ferraduras, pois seu animal estava mancando. Samuel, vendo-o à sua frente, sentiu correr por toda a extremidade de seu corpo algo estranho e perturbador. Será que ele não me reconheceu? Pensou. Provavelmente, o infeliz denunciante de cristãos não o reconheceu, pois que o rapaz mantinha as barbas não aparadas e certamente as lutas do cotidiano, somadas às amarguras e sofrimentos por que passou, o envelheceram prematuramente. Ao ver aquela figura sinistra à frente, uma ideia maldosa passou pela cabeça do filho de Esther. Porém, lembrando-se dos princípios cristãos, que a pedido da mãe conseguiu assenhorear, refletiu melhor e afastou de si aquele pensamento descabido. A montaria do inimigo não tinha culpa de seus infortúnios e não merecia sofrer alguma consequência de um serviço mal feito. Terminada a tarefa, Jeremias pagou pelo serviço e se foi, mas levou consigo uma pontinha de dúvida. Tinha certeza de ter visto aqueles olhos em algum lugar. Partiu sem atinar de que aquele rapaz era o filho de Esther e Enoque ben Moses.
À noitinha, no doce aconchego doméstico, Samuel contou à mãe que ferrara o cavalo do desalmado Jeremias naquela tarde. Expôs-lhe, sem nenhum pejo ou acanhamento, que pensou em colocar ferraduras desiguais, somente para que algo de ruim acontecesse ao malvado, mas que se arrependeu. Esther olhou o filho de maneira enigmática e falou: Meu filho, a vingança não é uma atitude digna de quem conhece os ensinamentos do meigo Rabi da Galileia. Você fez muito bem em abandonar essa ideia infeliz. Se os maldosos serão castigados um dia, que não sejamos nós os seus executores. Enquanto houver um só desejo de vingança entre as criaturas, o reino de Deus, mencionado por Jesus, não se estabelecerá na face da terra. A senhora está certa, mamãe. Depois que Jeremias se foi, cheguei até a ficar envergonhado da ideia que tive. No dia seguinte, no entanto, a notícia que chegou até o local onde o rapaz trabalhava fê-lo esquecer o que dissera a mãezinha na noite anterior. Através de pessoas desconhecidas, ouviu dizer que Raquel, a esposa de Isaque, tinha falecido devido ao tumulto criado no dia do ataque dos repressores e cristãos. Soube ainda que, apesar dos rogos do esposo, a ajuda lhe foi negada. Disseram que velhos daquela idade tinham que ficar dormindo e não estar atrás de baboseiras. Encolerizado, fora de si, o pobre Samuel perdeu seu autocontrole e voltou a sentir ímpetos de ódio e desejos de vingança. Se naquele momento Jeremias aparecesse em sua frente, despejaria em cima dele toda a sua fúria. Naquela tarde, voltou arrasado para casa. Bem que tentou disfarçar para não deixar a mãe preocupada. Mas assim que colocou os pés porta dentro, Esther lhe perguntou: O que houve, meu filho? Que cara é essa? Problemas, mamãe. Mas que tipo de problemas, meu filho? O jovem não teve como fugir do assunto. Com os olhos fitos em seu angustiado semblante, a mãe o pressionava. Vamos, meu filho, não me deixe mais agoniada do que já estou. A senhora nem pode imaginar quem morreu, mamãe. Quem, Samuel? Raquel, a esposa de Isaac. Mas quando? No dia seguinte à noite em que houve o último ataque dos malditos. Conte-me isso direito, filho. Como foi acontecer essa tragédia com a pobre coitada? Ouvi dizer que a pobre foi atropelada pelo pessoal que tentou evadir-se do local da pregação para não ser preso. Caída ao chão, foi pisoteada e o pobre esposo não pôde fazer nada. Meu Deus, até quando essa violência persistirá em nosso mundo? Porém, nem sempre a vida dos que seguem fora do caminho do bem está isenta de tropeços. Assim como, pela sua mansietude, os bons tornam-se presas fáceis dos perversos, esses, muitas vezes, digladiam-se entre si a fim de conseguirem a supremacia. A felicidade, no entanto, não consiste em ganhar mais ou estar acima, mas em reter o que é indispensável para se viver bem, mantendo a consciência tranquila. Manassé era o incômodo espinho à frente dos passos de Jeremias, no tocante às suas pretensões. Nascido em Hebrom, conhecia todas as artimanhas das lideranças religiosas e dos pontos fracos das pessoas importantes da cidade. Assim, todas as vezes em que fosse necessário fazer algo sigiloso e de responsabilidade, Jeremias era deixado para trás, e isso intimamente o consumia. Ao prejudicar seu semelhante, a criatura acaba se envolvendo nos lianos do mal e, querendo ou não, fica sujeita à lei do retorno, e será medida com a mesma medida em que usou, conforme ensinou o Mestre Divino. No final de semana, Jeremias ouviu quando Xanã, o chefe, chamou Manassé e passou-lhe a seguinte ordem: Manassé, eu recebi uma informação de que alguns cristãos estão se reunindo numa casa nas proximidades da velha figueira. Dê uma chegada lá hoje à noite e confirme isso para mim. Movido por incontida inveja, Jeremias se antecipou ao companheiro e nem esperou que a noite chegasse. Com muito jeito e tamanha desfaçatez, aproximou-se daquela gente humilde e começou a assuntar, dizendo que a esposa estava doente e que necessitava da ajuda de um missionário cristão a fim de curar-se.
Ninguém confirmou a existência de reuniões cristãs naquele lugar, mas, não se dando por vencido, continuou a investigar, até que alguém o reconheceu como agente do templo e só não levou a maior surra porque fugiu rapidamente do local. O atrevimento de Jeremias, de certa maneira, foi benéfico aos pobres cristãos que iriam se reunir à noite. Ao ser constatado que a figura estranha que andou fazendo perguntas à tarde era gente do templo, o líder da comunidade expediu pessoas de confiança para que levassem a informação de que não haveria reunião aquela noite. Assim, quando Manassés e seus comandados chegaram, tentando se passar por cristãos, tiveram a maior decepção, pois não havia o menor sinal de que, naquele local, algum dia houvera reuniões cristãs. Quando as criaturas se unirem no ideal do bem, o mal deixará de existir, pois em qualquer local, enquanto houver a chama de uma luz, as trevas não terão vez.